Olá, alunos! Chegamos então à nossa segunda aula. Nessa segunda aula vamos continuar o capítulo 7 do livro, estudando um pouco mais sobre os circuitos elétricos. Então, para começar, eu vou recordar com vocês um pouquinho o que é um circuito elétrico, os elementos básicos desse circuito aqui, nós podemos ver na figura que nós temos que ter uma fonte para o circuito, E essa fonte ela tem que ter uma diferença de potencial estabelecida aqui. Como que eu estabeleço uma diferença de potencial? Separando as cargas, separando as cargas positivas das cargas negativas. É isso que acontece aqui. Você pode até pensar assim, poxa vida, professor, mas o positivo atrai o negativo, Como que eu consigo estabelecer essa diferença de cargas aqui? No caso de uma pilha, de uma bateria, isso acontece através de reações químicas que ficam ocorrendo aqui, mantendo as cargas separadas, porque elas querem ficar juntas a qualquer custo. Mas aí o que nós podemos fazer então? Como elas não vão se juntar por aqui, devido às reações químicas que estão ocorrendo, se você conectar um terminal desse ao outro, como está acontecendo aqui, através de um fio que seja condutor, essas cargas podem se locomover pelo fio chegando ao outro lado. Então aí a gente estabelece um circuito elétrico. Nesse caso aqui, nessa primeira figura, o circuito está aberto, tá vendo a chavinha aberta? Então não vai ter passagem de cargas desse ponto a este e aí não tem corrente elétrica. Essa lâmpada aqui ficaria apagada. Para que estabeleça corrente elétrica, o circuito tem que estar todo fechado. E aí o que vai acontecer? Como as cargas negativas elas querem ficar juntas da positiva, E as positivas nós já vimos que elas não conseguem sair do lugar, os elétrons, que são as cargas negativas, vão sair daqui. Quando eu fechar, tá, gente? Aqui está aberto, vai acontecer isso, mas quando eu fechar a chavinha, fechei. Aí os elétrons vão sair daqui, se locomoverem até chegar no outro terminal. Isso vai equilibrando a fonte, E aí, se essa reação química aqui parar, vai chegar um ponto que a pilha acaba, ou a bateria acaba, Porque ficou tudo distribuído uniformemente aqui, a separação cessou. Por isso que é importante sempre manter essa reação química acontecendo aqui. E quando a gente recarrega a bateria, o que a gente está fazendo é separando as cargas de novo para estabelecer a diferença de potencial de novo, Aqui, vocês estão vendo que o sentido representado está ao contrário, Está saindo do positivo e indo para o negativo, porque esse é o sentido convencional da corrente elétrica, que é o que o pessoal utilizava antigamente, quando eles ainda não sabiam que eram os elétrons que se moviam. Hoje, sabe-se que são os elétrons, então o sentido real a gente sabe que é do elétron, que é do negativo para o positivo. Bom, e seguindo aqui no próximo slide, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de circuitos elétricos. Nós temos o circuito em série e o circuito em paralelo. O circuito em série, como o próprio nome já disse, nele os resistores estão colocados em série, um atrás do outro. Está vendo as lâmpadas aqui? Todas em sequência, então é um circuito em série. Ele é mais simples, Por quê? O circuito em série, ele possui um caminho só, tá vendo? A corrente só tem um caminho a seguir, E como ela só tem um caminho a seguir, o que vai acontecer? A corrente que passa pelas lâmpadas vai ser a mesma, tá vendo? I1 é igual a I2, que é igual a I3, igual a I4, porque é uma corrente só que passa aqui, E aí o que acontece então? Como é um caminho só, se uma dessas lâmpadas se queima, todas as outras vão apagar, porque abriu o circuito aqui, como o caminho é um só, não vai chegar corrente nas outras, A corrente vem e para, ela não circula. E aí as lâmpadas todas se apagam, ok? Isso aqui é um desenho ilustrativo, mas quando a gente vai representar o circuito, a gente representa dessa forma aqui, A fonte é representada com esses dois terminais, sendo que o terminal positivo é sempre um tracinho maior, o negativo é o tracinho menor, O sentido convencional é do positivo para o negativo, E os resistores são representados com esses símbolos aqui. No caso aqui temos 3 resistores, poderia ser as 3 lâmpadas, por exemplo, tá? E aí o que acontece? Como eu disse antes, o caminho é um só, as correntes aqui vão ser todas iguais. E as tensões? O que vai acontecer com as tensões? No circuito em série,
a tensão da bateria ela vai ser distribuída para cada um dos resistores. A tensão na bateria vai ser o quê? Vai ser a soma, né, da tensão no R1 com a soma na tensão no R2 com a tensão no R3. Se aqui tiver 6 volts, por exemplo, e os resistores forem iguais, vai ficar 2 para esse, 2 para esse, 2 para esse. Né? E uma coisa importante que acontece no circuito em série é o seguinte, né? Você tem aqui vários resistores, aqui até que são poucos, só 3. Mas imagine que você tivesse um circuito em série com centenas de resistores. Se você fosse calcular para cada resistor, ficaria muito complicado. Então, o que a gente faz? A gente acha que nós chamamos de resistência equivalente. Essa resistência equivalente vai ser uma resistência que vai ser equivalente a todas as outras. Então, você pode substituir todos os resistores por um só que os represente. E aí facilita muito os seus cálculos, se você conseguir encontrar essa resistência equivalente. Porque vai ser como se tivesse um só, ao invés de 3, de 10, de 100, de 1000. Como que a gente calcula isso? É muito simples, principalmente no circuito em série vai ser muito simples. Por quê? Nós sabemos que a tensão elétrica é a resistência vezes a corrente, né? E só abrindo parênteses aqui que a tensão elétrica ela pode ser representada com a letra V, igual está aqui, mas pode também ser representada com a letra U, como vai aparecer aí no livro didático de vocês. Tá? Assim como pode aparecer também como DDP, que é a diferença de potencial. Tudo é a mesma coisa, tá, gente? Beleza. Tá vendo aqui em cima, né, que no circuito em série, a tensão na fonte é a soma das tensões? Se eu substituir isso daqui, para tentar achar uma resistência equivalente, aqui vai ficar R vezes I, né? Seria a resistência equivalente vezes a corrente. Aqui ficaria R1 vezes I1, aqui R2 vezes I2, R3 vezes I3. Como as correntes são todas iguais no circuito em série, eu ia cortar as correntes e ia sobrar isso aqui, que vai aparecer aqui embaixo, tá vendo? A resistência equivalente é igual à soma de todas as resistências. Então é muito fácil calcular a resistência equivalente. É só você somar todas as outras que você tem. E ela é muito importante porque ela serve para representar todas as outras. Né? Com uma só, você representa todas na hora de fazer os cálculos. Isso facilita muito. Ok? Então, resumindo, o que é importante você saber no circuito em série? No circuito em série, as correntes são todas iguais. No circuito em série, a tensão da bateria vai ser igual à soma da tensão dos resistores. E para calcular a resistência equivalente é só somar as resistências de todos os resistores. Seguindo em frente, então, nós temos o circuito em paralelo. O circuito em paralelo, como o próprio nome já diz, os resistores, representados aqui no caso por lâmpadas, eles são conectados em paralelo com a fonte. Veja que a corrente vai ter caminhos diferentes para percorrer. E aí, como ela vai ter caminhos diferentes, o que vai acontecer? Se uma delas se queima, não tem problema, né? Porque aqui, essa daqui continua acesa porque o caminho dela é diferente do caminho da que queimou. Né? Então, esse tipo de circuito é mais utilizado. Né? O circuito que tem, por exemplo, na sua casa é um circuito em paralelo. Assim você consegue apagar uma lâmpada, por exemplo, sem que as outras também se apaguem. Né? Então, o circuito em paralelo. E o que acontece nesse circuito? A tensão que você tem na fonte vai ser a mesma para todos os resistores aqui, porque tá vendo que eles estão conectados juntos aqui, Então você vai ter a mesma diferença de potencial dos dois lados para todas. Representando o circuito, né? Ele aparece dessa forma, com os resistores aqui em paralelo. É interessante a gente perceber então, né, como nós vimos antes, que as tensões são iguais. E a corrente no circuito em paralelo, como será? Como tem vários caminhos a se percorrer, você tem uma corrente total que sai da fonte e essa corrente vai se distribuindo
por cada ramificação do circuito, né? Então, por exemplo, se você tem aqui 6 amperes saindo da fonte, né, e se os resistores forem iguais, vai vir 2 amperes para cá, 2 para cá, 2 para cá. Aí aqui eles se encontram, volta 6 para a fonte de novo. Então as correntes aqui, a corrente total, né, que sai da fonte vai ser a soma da corrente em cada resistor. Se eu isolo a corrente, né, I é igual a V sobre R, que é aquela mesma equação lá que eu falei com vocês que é muito importante, né, da lei de Ohm, V igual a R vezes I. Aí, se eu quiser calcular a resistência equivalente no circuito em paralelo, será que é fácil também? É, tá? Você vai ver que a conta também não é difícil de se fazer. Por quê? Como que ficaria? Se eu quisesse achar aqui uma única resistência para representar todas essas. Veja que a corrente é V sobre R, né? Então, se eu substituo aqui, ó, a tensão dividido pela resistência equivalente que eu quero achar. Aí vai ficar V1 sobre R1, V2 sobre R2, V3 sobre R3. Como aqui as tensões são iguais, eu ia cortar as tensões e ia ficar isso daqui que vai aparecer aqui embaixo. Ó. 1 sobre a resistência equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então é assim que eu encontro a resistência equivalente para um circuito em paralelo. E o que acontece? Simplificando essa equação, né, quando você vai resolver, se você tiver só 2 resistores, ela se resume a esta daqui, ó. Tá? Quando você, né, tira o mínimo aqui, calcula, você chega nessa equação aqui. Então, quando o aluno já está mais acostumado a fazer o exercício, ele acaba adotando isso daqui e ele faz até de cabeça mesmo. Quando os números são mais simples, rapidinho você faz a conta, tá? Vocês vão percebendo isso à medida que vocês forem praticando, fazendo os exercícios, vocês vão pegando essa prática aí na resolução. Então, se tiver só 2 resistores, é só fazer isso aqui, R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Então, é isso daí, pessoal. Circuito em série e circuito em paralelo. No circuito em paralelo, o que é importante vocês lembrarem? As tensões são sempre iguais, a corrente que sai da fonte vai ser a soma das correntes que passam pelos resistores, né? E para calcular a resistência equivalente, você soma o inverso dos resistores. No circuito em série, você somava os resistores, aqui você soma o inverso dos resistores. Seguindo em frente, o último slide aqui, os instrumentos que são utilizados para você medir os valores de corrente e de tensão, tá? Para medir o valor de corrente, a gente usa o amperímetro. Como o próprio nome já diz, né? Amperímetro vem de ampere, que é a unidade de corrente elétrica. E o amperímetro, quando você vai conectá-lo ao circuito, você conecta ele em série com o circuito. Né? O que ele vai medir? Ele vai medir o fluxo de elétrons aqui. Então você conecta ele aqui em série, né, no seu circuito, como se fosse isso aqui, tá vendo? Aqui, ó, você tem um resistor, ele está conectado em série com o resistor aqui. Já o voltímetro vai medir a tensão elétrica, né? Por isso chama voltímetro, que vem da unidade de volts. Né? Ele mede tensão elétrica, ou seja, ele mede uma diferença de potencial de um ponto ao outro. Por isso você tem que ligar ele em paralelo, né? Que ele vai ter 2 terminais aqui, um antes e um depois, para medir a diferença de potencial. Tá? Então veja aqui na figura do circuito que o voltímetro é ligado dessa forma aqui, ó, em paralelo. Aí o que acontece? O amperímetro ele sempre vai ter uma resistência muito pequena para que ele não interfira no circuito elétrico. Já o voltímetro tem que ter uma resistência muito alta. Por quê? Você não quer que a resistência saia daqui do seu resistor e fique passando pelo voltímetro, porque senão vai atrapalhar o seu circuito, vai interferir no seu circuito. Então, o ideal é que o voltímetro tenha uma resistência muito alta para que passe pouca corrente por ele e não interfira tanto no seu circuito. Tá? Então, é isso daí, amperímetro e voltímetro. Depois, mais para frente, vocês farão uma atividade em que vocês irão montar um circuito elétrico e utilizar o amperímetro e o voltímetro para medir a corrente e a tensão elétrica. Então é isso, pessoal. Sigam em frente.
Façam agora as atividades propostas e até o próximo vídeo.